essa cruz e encontrei o que tenho. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu age em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Diga o nome dele, Jesus. Meus momentos e os dias meu respirar, meu viver, que sejam todos pra ti, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Eis-me aqui, rendido estou. Diga bem alto pra ele. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti e pra sempre. Faz em mim minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra faz em mim o teu querer. Eis-me aqui,
Eu sou teu e tu és meu. Diga isso pro Senhor, diga que você está rendido a Ele. Eis-me aqui. Diga para Ele isso. Eu sou teu e tu és meu. Eu quero te convidar nessa manhã, nesse horário. Faz 4 minutos para as 6 da manhã. 6 da manhã, teoricamente, é o início da manhã, né? Queria que a gente tivesse um tempo de consagração ao Senhor desse dia. Consagra ao Senhor. Antes que o mundo acorde para te negar, nós nos levantamos para te adorar. Antes que o mundo se levante para te negar, nós nos levantamos para te adorar, Jesus. Nós estamos em vigília para te adorar. E nós entregamos o nosso dia ao Senhor. Entregamos as horas desse dia ao Senhor. Nós sabemos que o mundo está tão confuso, Pai. Nós sabemos que o império da mentira está reinando, mas nós somos da verdade. Nós sabemos que nesse momento o inferno está se movimentando para trazer as mentiras do dia, mas o teu reino se movimenta para trazer as tuas verdades. Recebe o nosso dia, recebe as nossas vidas para esse dia. Nós queremos nos entregar diante do Senhor, rendidos ao Senhor, para te servir nesse dia, para que a nossa boca seja um canal da verdade, um canal de bênção, que a nossa boca seja um canal profético, sobre vidas, sobre pessoas, sobre situações, sobre lugares. Esse dia é teu, Jesus. Esse dia é teu. Mesmo que o inferno tente usurpar esse dia, mesmo que o inferno tente tomar esse dia, a tua igreja se levanta e declara: esse dia é teu. Esse dia é teu. E nós vamos te adorar durante esse dia. Nós vamos te exaltar durante esse dia. O Senhor vai estar conosco durante esse dia, porque o Senhor nos prometeu isso. E nós celebramos a tua presença. Nós celebramos a tua presença, Jesus. Nós celebramos a tua presença, Espírito Santo de Deus, nesse dia. Nós te celebramos. Nós declaramos mais uma vez o nosso amor a ti, a nossa dependência a ti. Somos carentes da tua presença, somos carentes do teu agir. Acreditamos na tua palavra que diz: sem mim nada podeis fazer. E é verdade. Sem o Senhor nós não podemos nada. Sem o Senhor nós não vamos a lugar algum, nós não fazemos nada. É o Senhor, é o Senhor. Assim como nós declaramos palavras durante a noite, palavras na madrugada, nós estamos declarando a Ti as primeiras palavras dessa manhã. A primícia dessa manhã é Tua. Os primeiros minutos dessa manhã é para Ti. Os primeiros segundos é para Ti. O nosso primeiro pensamento é Teu. Recebe a Tua igreja como primícia na Tua presença, Jesus. Recebe-nos, Pai.
e continua ministrando sobre as nossas vidas, Espírito Santo de Deus. É o que nós te pedimos nessa hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você ainda está de pé, pode se assentar. Queria convidar o pastor Leandro para estar aqui, vai estar ministrando a próxima palavra. Que você possa viver, experimentar desse caminho que nós estamos construindo. É a penúltima palavra desse caminho. Temos mais uma palavra e depois vamos passar por uma outra etapa. Mas essa é a penúltima palavra, que você possa usufruir dela o máximo que você puder. Abençoe em nome de Jesus. Pai do Senhor, queridos, bom dia a todos, amém? Amém? Glória a Deus. Queria louvar a Deus, agradecer ao Senhor pela vida de cada pessoa, pela vida dos irmãos, de Eugenópolis, os filhos que o Senhor nos concedeu. Agradecer a cada um de vocês por acreditar, por decidir, escolher estar aqui hoje, acreditando que Deus tem algo para as nossas vidas. Quero louvar também a Deus pela vida da pastora Jane, louvar a Deus pela vida do bispo Paulo, da pastora Carla, louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui. Nada aqui é para nós, tudo é para o Senhor. Queria que você, se você puder, fechasse os teus olhos. Eu queria declarar do início essa mensagem dizendo que Deus é perfeito. Será que você poderia declarar isso? Deus é perfeito. Ainda com seus olhos fechados, se você puder. Por que Deus é perfeito? Só Ele, somente Ele, para fazer isso aqui, para nos permitir estarmos juntos em um só lugar. Cada um de você, cada um de nós, saímos da nossa casa, nossa cidade, nosso conforto, para estarmos aqui. É o Senhor, Ele é perfeito, Ele preparou todas as coisas. Essa data, o dia de hoje, o Senhor preparou, o Senhor reservou para nós. E falando em perfeição de Deus, agora se você puder abrir os teus olhos e olhar para o seu lado, para essa pessoa que está do seu lado aí, olhe bem para ela, com muito carinho, com muito respeito, olhe nos olhos dela, ou dele, e contemple a perfeição do Senhor. O Senhor é perfeito. O Senhor é perfeito. Por mais que os nossos olhos possam enxergar de uma forma limitada o erro, talvez algo que não nos agrade nessa pessoa, ainda assim podemos ver e contemplar a perfeição de Deus. O Senhor é perfeito. Eu quero dizer para você que o Senhor, Ele faz tudo para a sua glória. Repita comigo assim: o Senhor faz tudo para a sua glória. Se você puder acompanhar comigo aí em Romanos capítulo 11, versículo 33, até o versículo 36, está dizendo o seguinte: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele
para que lhe seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, e amém. Quero dizer para você que em Deus não existe possibilidade de erros ou falhas. Vira a pessoa que está do seu lado e fala assim: no Senhor não existe possibilidade de erros ou falhas. O Senhor não erra, o Senhor não falha. O Senhor é um Deus que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Ele é um Deus de detalhes. Você pode repetir isso comigo? O Senhor é um Deus de detalhes. É um Deus de detalhes. Você olhou para a pessoa que está do seu lado aí e você pôde ver que Deus, Ele cuidou dos detalhes, dos mínimos detalhes. Tudo que tem acontecido até aqui, o Senhor tem preparado, o Senhor tem cuidado nos mínimos detalhes. Deus tem direcionado todas as coisas até aqui nos mínimos detalhes. Acredito nisso, sim ou não? Amém? Quero dizer também que nós conseguimos observar esses detalhes, então, na construção do tabernáculo, né? Dentro da palavra, eu queria entrar com você agora. Podemos observar, nós já vimos muita coisa, já aprendemos tanta coisa até aqui. E falando do tabernáculo, nós podemos ver a perfeição, nós podemos enxergar os detalhes, o quanto Deus é rico em detalhes, ao ordenar, ao simplesmente Deus direcionar com que o homem construísse o tabernáculo, para que Deus pudesse então habitar no meio do seu povo, para que Deus pudesse ser o centro do seu povo em todas as coisas. E aí você conhece lá o texto, conhece a história, e Deus então tem um detalhe, os mínimos detalhes na cor, no tecido, em cada coisa Deus tem, e Deus elabora os seus detalhes. E aí então, quero dizer para você, falando, né, do tabernáculo, falando do que representa o tabernáculo é a representação de Jesus. Nós ouvimos desde o início, né, do PAC, que o tabernáculo é a representação de Jesus. O pátio é o quê? O pátio é o caminho, né? Nós vimos isso daí. O lugar santo é verdade, e o santíssimo lugar, ou o lugar santíssimo, é a vida. Em João capítulo 14, versículo 6, vai dizer, Jesus dizendo que ele era o quê? Que ele era o caminho, a verdade e a vida. Você crê nisso ou não? Que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e Ele é a vida, amém? Então, o santo lugar é o lugar da verdade. Fala comigo assim: o santo lugar é o lugar da verdade, amém? Então, como estar no lugar da verdade sem apresentar uma verdadeira adoração? Como estar dentro de um lugar que é verdade, estar num ambiente que é a verdade e não apresentar ao Senhor uma verdadeira adoração. João capítulo 4, versículo 26, você conhece o texto, está dizendo: mas a hora vem, diga comigo assim, mas a hora vem. Agora vira a pessoa que está só vai falar assim, olha, e agora é. Fala de novo, e agora é. Fala assim, vira para ele e fala assim, ó, é agora. Fala mais uma vez, é agora. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então não tem como estar no ambiente da verdade sem sair da mentira. Não tem como estar no ambiente da verdade, no lugar santo, sem sair da mentira. O lugar santo, como eu disse, é o lugar da verdade. E como permanecer nesse lugar? Como estar nesse lugar da verdade, sendo que eu talvez ainda não saí da mentira, eu não abandonei a mentira, eu não larguei a mentira. O santo lugar não é para os mentirosos. Repete-se comigo assim: o lugar santo não é para os mentirosos. Aqui no lugar santo não é lugar das meias verdades. Fala comigo assim: no lugar santo não é lugar das meias verdades. O que seriam as meias verdades, né?
penso que as minhas verdades é aquilo que talvez eu queira que o bispo Paulo saiba, né? Eu quero contar para o bispo Paulo só aquilo que convém a mim que ele venha saber. Talvez seja a minha verdade. Mas o lugar santo, o santo lugar, não é lugar para os mentirosos. Os mentirosos não podem entrar nesse lugar. E eu queria falar isso com você um pouquinho. Será que você quer, se de repente você já passou lá pelo pátio, você já passou ali, já ofereceu, né, já fez o que tinha que ter feito ali, já se lavou e tal, e tende e quer caminhar e quer entrar no lugar santo, mas ainda não saiu da mentira? Será que isso é uma coisa que você ainda não conseguiu abandonar? Será que você, talvez que trabalha, você que tem o seu emprego, será que para você conquistar um cliente, para você vender ou você comprar, você precisa utilizar a mentira para o seu próprio benefício? Então eu queria fazer você pensar nisso. E aí então no lugar santo tem o altar de incenso, o altar de incenso, o incenso é a mensagem, é o tema que me foi proposto a ministrar. Então o altar de incenso ficava diante da cortina que separava do lugar santíssimo, feito de madeira e revestido de ouro. O fogo para queimar incenso vinha direto de onde? Vinha direto do altar lá de fora. Então o fogo era sagrado de Deus, o fogo era um fogo sagrado do Senhor, era Deus que punha ali então, colocava ali então o fogo. Quem produziu o fogo era o próprio Deus, amém? Então, que tipo de incenso era queimado? Eram especiarias de várias essências. Queria que você abrisse comigo agora a sua Bíblia aí, em Êxodo, capítulo 30. Êxodo, capítulo 30. Versículo 1 ao versículo 10. Está dizendo o seguinte: e farás um altar para queimar o incenso, de madeira de cetim o farás. O seu comprimento será de 1 côvado e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado e de 2 côvados a sua altura, e as suas pontas farão uma só peça com ele. E com o ouro puro o forrarás. O seu teto e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhes farás uma coroa de ouro ao redor. Versículo 4. Também lhes farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, aos 2 lados as farás, de ambas as bandas, e serão para lugares dos varais com que será levado. E os varais farás de madeira de cetim, e os forrarás com ouro. E os porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. Versículo 7. E Arão, sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar com o sangue de sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. E aí então eu penso que, como todo mundo, ou quase todo mundo vai ministrar a palavra, fica naquelas crises, né? Senhor, meu Deus, o que o Senhor quer? Né? E confesso que nós chegamos em casa, né? Chegamos ontem na parte da tarde, e eu não consegui dormir, não consegui descansar, e eu falando com Deus, o que o Senhor quer falar? E aí eu fiquei ali
perto da pastora ali, né, juntinho com a pastora, perto dela ali, tentando estudar. Ela não está me atrapalhando nem nada, mas eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia chegar em um lugar. Eu falei assim, eu vou para outro quarto. Cheguei no outro quarto e ali eu comecei a falar com o Senhor começou a trazer algumas coisas no meu coração, meditando nesse texto, e eu pude então desfrutar da glória do Senhor. Eu quero então dividir com você algo que Deus ministrou no meu coração. Incenso tem a ver com adoração, incenso tem a ver com clamor, com oração, tem a ver com louvor, com adoração a Deus, amém? Então, está dizendo aqui que não era qualquer um que podia queimar um incenso, não era qualquer pessoa que poderia apresentar uma adoração ao Senhor, somente quem? Somente os sacerdotes, somente Arão. Está falando aqui que Arão, no versículo 7 está dizendo que Arão então, ele iria apresentar o incenso, iria apresentar a adoração ao Senhor. Então não era qualquer pessoa, amém? E aí eu quero dizer para você que todos os que estão em Cristo podem apresentar uma adoração. Você crê nisso ou não? Amém? Então fala comigo assim, olha, hoje todos os que estão em Cristo podem apresentar uma adoração. Olha o que está dizendo aí em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Eu estava ficando com medo porque o que o pessoal estava pregando aqui, estava ministrando aqui, eu falei que eu passou assim, Jesus, o pessoal está falando tudo do que eu vou falar, como que eu vou fazer? Se puder colocar para nós aqui no telão. Está dizendo o seguinte, olha, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Você crê que você é um povo escolhido de Deus, que o Senhor te escolheu, que você é nação santa, que você é sacerdócio real do Senhor? Amém? Sim ou não? Então isso significa que nós podemos então apresentar uma adoração a Deus, que nós podemos nos achegar diante do Senhor, já que somos sacerdotes, já que Deus nos chamou, que Deus nos escolheu para sermos um sacerdócio real, então podemos apresentar uma adoração a Ele. E a pessoa está do seu lado e fala assim, olha, você pode apresentar uma adoração ao Senhor. Amém? E aí agora então no versículo 8 está dizendo o seguinte, está dizendo assim no versículo 8, e acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará, este será incenso. Então, quero dizer para você, a segunda coisa que quero dizer para você é que antes de apresentar a adoração, deveria acender as lâmpadas. Então, antes de apresentar uma adoração ao Senhor, o sacerdote precisava fazer o quê? Acender a lâmpada. Acender a lâmpada tinha que ter luz do Espírito Santo. Amém? Então, fala comigo assim, olha, antes de apresentar a adoração, tem que acender a lâmpada do Espírito Santo. Foi ministrado aqui já, o pastor Gessiano falou aqui antes, né? Foi falado aqui, né, que as lamparinas estão acesas. Está mesmo? Será que está mesmo? A gente às vezes quer apresentar uma adoração ao Senhor, mas as lâmpadas não estão acesas, estão apagadas, as lamparinas estão apagadas, e aí? O que mais? Está dizendo que o que não poderia e não pode apresentar uma adoração sem o Espírito Santo. Vou mexer com você para você me ajudar a manter o seu irmão aí, nosso irmão em Cristo, acordado, amém? Ou acordada. Então vira a pessoa que está de saúde e fala assim, olha, não podemos apresentar uma adoração sem o Espírito Santo. Não podemos fazer qualquer coisa sem a presença do Espírito Santo, qualquer coisa. Posso dar o exemplo da diaconia, bispo? Pode. E às vezes você pode pensar assim, poxa, eu sempre falo com o pessoal lá na igreja, né? Os diáconos não são porteiros, são oficiais da igreja. E aí, talvez pode pensar assim, poxa, mas é só a diaconia, é só ali e tal, que não sei o quê. Não podemos apresentar a nossa adoração ao Senhor sem o quê?
sem o Espírito Santo. Não podemos, então, apresentar uma adoração através dos louvores sem o quê? Sem o Espírito Santo. Não podemos pregar sem o quê? Sem o quê? Não podemos ensinar sem o quê? Então, é isso que eu queria dizer para você, tratar com você hoje, que o Espírito Santo de Deus em tratar o nosso coração, é que não poderia e não pode apresentar uma adoração sem o Espírito Santo. Não pode ser feito na carne, não pode ser feito de qualquer jeito. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Não pode ser feito de qualquer jeito, não pode ser feito de qualquer jeito. E aí faz a gente pensar alguma coisa, né? Eu queria só deixar você pensando aí, não quero me meter em falar não, mas não pode ser feito de qualquer jeito. Até para chegar no altar do holocausto lá fora, no pátio, deveria se lavar primeiro. Qualquer coisa a ser feita precisaria fazer o quê? Se lavar primeiro. Pisso falou aqui, será que precisava ser lavado as mãos? Colocou as mãos onde não deveria colocar? Será que precisaria lavar os pés? Colocamos os pés em um lugar que não poderíamos ter pisado. Será que precisa ser lavado as mãos, os ouvidos, os olhos? Sei lá, pastor, está retrocedendo, está voltando, está pregando de novo. Não estou querendo chegar nesse lugar com você. Mas eu quero dizer para você que, independente de qualquer coisa, antes de ser feito, precisa ser feito de uma forma certa diante do Senhor. Precisa se lavar. Precisa ser feito de uma forma correta. Não pode ser feito de qualquer jeito. Fazer aqui, tá bom. Tem um testemunho do pastor Daniel, que está na Bolívia. Ele trabalhava com refrigeração. E ele falou comigo uma vez que ele pegou uma máquina de ar-condicionado para poder limpar, né, fazer a higienização dela. Ele começou a desmontar a máquina todinha e tal, aí tinha uma gretinha, sabe, um cantinho lá no fundinho assim, que era difícil acesso para poder limpar. Ele falou assim, não, aqui não preciso de limpar não, aqui não tem ninguém vendo. Tá bom, assim tá bom. O Espírito Santo de Deus gritou, bradou dentro dele, você está fazendo para o homem, você está fazendo para mim? Pastor, o senhor está falando só da... Não é só da igreja. Qualquer coisa que formos fazer, não pode ser de qualquer jeito. Amém? Você está entendendo ou não? O que mais? E aí no versículo 8 está dizendo que, depois de acesa as lâmpadas, queimar o incenso ao Senhor deveria ser contínuo, diariamente, de manhã e à tarde. Ou seja, a minha adoração não pode parar. Você pode repetir isso? A minha adoração não pode parar. A minha adoração ao Senhor não pode parar. E a pessoa está só e fala assim, olha, a sua adoração ao Senhor não pode parar. Fala assim, olha, tem que ser continuamente. Tem que ser de manhã, tem que ser de tarde, tem que ser de noite, de madrugada. Amém ou não amém? E aí, deveria e deve passar para as gerações. Olha o que está dizendo aí, versículo 8 está dizendo, e queimará, e acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará, este será incenso contínuo perante o Senhor, pelas vossas gerações. Ou seja, deveria e deve passar para as gerações, ensinar os filhos o quê? Que não pode ser feito de qualquer jeito, que não pode querer, não pode desejar apresentar uma adoração de qualquer maneira. Agora a questão é, como ensinar para os filhos algo que a gente não vive? Como ensinar para os filhos algo que não vivemos? Versículo 9, está dizendo o seguinte, não oferecereis sobre ele incenso estranho. Ou seja, não podia acender o fogo estranho, fazer o que Deus não mandou. A gente é tentado, né? Fazer o que Deus não mandou. A gente não faz, às vezes a gente não faz o que Deus manda, mas somos talvez mestres em fazer o que Deus não mandou a gente fazer.
e achando que Deus que mandou fazer. Esses dias eu mandei uma mensagem para o bispo, assim: bispo, qual que é pior? Eu nem lembro como é o certo, não fazer o que Deus manda, ou deixar de fazer o que Ele manda? Eu penso o seguinte, que o melhor é fazer o que Ele manda e não fazer o que Ele não mandou fazer. Melhor. É bem melhor. Para simplificar o negócio, para não assim ficar um negócio difícil de se entender. Fazer o que Ele manda e não fazer o que Ele não mandou. Amém? Então nós temos exemplo disso, que isso então, fazer o que Deus não mandou fazer, isso gera morte. Levítico 10, versículo 1, fala ali de Nadab e Abiú, foram apresentar um fogo estranho diante de Deus. O que aconteceu? Morreu. Foi tentar fazer do jeito deles, da maneira deles, morreram. Então vira a pessoa que está só e fala assim: olha, fazer o que Deus não mandou fazer gera morte. Poxa vida, pastor, logo de manhã começar, com essa palavra assim, logo de manhã, é morte espiritual. O exemplo disso também, Gênesis 3, falando de Adão e Eva, fizeram o que Deus não mandou fazer, morreram, perderam ligação com o Senhor, perderam intimidade com o Senhor. Somente através de Jesus teremos vida. Fala comigo assim: somente através de Jesus eu vou ter vida. E a pessoa está só falando assim: somente através de Jesus nós teremos vida. Ele é o caminho. Amém? Fala comigo de novo assim: Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Amém? Não podemos nada se não estivermos ligados nele. João capítulo 15, versículo 4 e 6 está dizendo isso. Vamos ler aí, só para a gente contextualizar. João capítulo 15, versículo 4 ao versículo 6. Sei que você conhece. João capítulo 15, versículo 4 ao versículo 6. Está dizendo: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar o quê? Não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será o quê? Será lançado fora. Somente tem. Sem Deus, sem o Senhor Jesus, sem a presença dEle, não podemos fazer nada. Sem a direção dEle, não podemos fazer nada. Como eu disse no começo, o Senhor estabelece que fizesses então o tabernáculo e colocasse no meio das tribos ali, representando o quê? Que Ele era o centro de todas as coisas, que Ele estaria no meio do povo, que Ele seria o centro, que é Ele que direcionava, Ele era a direção, Ele é a palavra, Ele era o caminho e pronto. Mas a questão é, será que estamos ligados no Senhor? Será que estamos juntos com Ele? Será que estamos de verdade junto do Senhor? Queria que você pensasse nisso. Eu quero dizer para você que é uma mensagem bem objetiva ao seu coração. É o que Deus colocou no meu coração para dividir com você. Se você pudesse colocar de pé, se puder também fechar os teus olhos, queria pedir ajuda aí do Ministério de Louvor. Com seus olhos fechados, eu queria contar assim
um testemunho bem objetivo, bem rápido mesmo, o que aconteceu, se eu não me engano, umas 2 semanas atrás, lá em Eugenópolis, no culto de terça-feira. Estávamos ali, no momento do louvor, adorando ao Senhor. Tinha poucas pessoas na igreja. Se eu não me engano, passava nem de 10 pessoas. Mas foi um momento de uma adoração verdadeira diante de Deus. Eu penso que naquela noite o Senhor encontrou pessoas que estavam mesmo dispostas a apresentar diante dele uma adoração verdadeira. Não uma adoração, sabe, com cera, como o bispo falou, mas uma adoração de uma forma com sinceridade, transparente diante dele. E aí, de repente, o Senhor tomou o lugar com uma glória tão preciosa, com uma presença tão preciosa. E aí, nosso querido irmão Maicon aqui, o Senhor deu uma visão a ele. Ele tinha a visão de um céu, de um teto, de um céu fechado, um teto de bronze fechado sobre a igreja. Mas que saía uma fumaça, subia uma fumaça no meio da adoração. E que essa fumaça fazia com que os céus ficassem abertos. Os céus ficaram abertos sobre a nossa cabeça naquela noite. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma adoração verdadeira, sincera, tem o poder para destravar muitas coisas que estão travadas. A questão é se a adoração é de verdade mesmo, se esse incenso, se esse perfume, se esse aroma que sobe às narinas de Deus, a ponto de chamar, de atrair a atenção dele, fazer com que ele olhe para nós e fale assim: poxa, ali tem uma adoração verdadeira, genuína, sincera. Então eu vou fazer alguma coisa, eu vou surpreender esse povo de alguma forma, de alguma maneira. E Deus já nos surpreendeu nesta noite. Essa noite não, nessa madrugada. Mas você acredita que tem mais de Deus para nós? Sim ou não? Você acredita que Deus tem o poder para nos surpreender muito mais? Sim ou não? Tudo vai depender da nossa adoração diante dele. O que nós temos para apresentar diante dele. O lugar santo era um lugar de uma forma, talvez de uma forma simples. Não tinha tantas coisas ali. Não era um lugar tão habitado. Não era qualquer pessoa que entraria. Precisava estar com as vestes limpas. Precisavam estar purificados. Mas a adoração precisava também ser verdadeira. Não podia ter mentira no meio da adoração. Não podia dizer algo para Deus, mas com atitudes apresentar outra coisa. Com as palavras apresentar uma verdade ou uma meia verdade, mas com atitudes apresentar para Deus uma mentira. Talvez viver uma vida que não é nossa. Talvez querer ter algo que não é para nós termos. Eu acredito de verdade que tem muito mais de Deus para as nossas vidas. Deus tem muito mais, Deus tem ainda hoje muito mais para ser realizado, para a glória dele, para o louvor dele.
para que o nome dele seja exaltado. Mas a questão é, como está a nossa adoração? De que forma está subindo as narinas do Senhor? Aos olhos de Deus. De que maneira a nossa adoração tem chamado a atenção do Senhor? De uma forma positiva ou de uma forma negativa? De uma forma aprovada ou de uma forma reprovada diante de Deus? Eu não lembro qual era o louvor que nós estávamos cantando ali na igreja, não lembro mesmo. Mas algo que Deus não nos permitiu esquecer foi da glória dele naquele lugar, foi da presença dele. Eu penso de verdade, o que moveu o coração de Deus, o coração do Senhor, para que algo pudesse acontecer, foi uma adoração com verdade. Não estou te acusando de nada não, querido. Uma palavra para nossa reflexão, para nós podermos pensar, refletir. Os nossos lábios saem verdade ou saem mentiras? Queremos apresentar uma adoração diante de Deus de qualquer maneira, de qualquer forma. Como assim? Será que é isso? Será que com essa atitude que talvez queremos estar no lugar santo, a mesma atitude que queremos entrar no lugar santíssimo, no santo dos santos? Tem jeito. Tem que ser de verdade. Amém? Essa palavra que o Senhor com o meu coração para dividir com você. Quero orar com você. E o Senhor nos dá uma oportunidade para apresentarmos uma adoração verdadeira diante dEle. Se precisa entregar alguma coisa, entregue. Eu acredito de verdade que o Senhor é poderoso para poder abrir os céus, escancarar os céus sobre as nossas vidas, sobre a nossa cabeça. Vamos pedir ao Senhor para que Ele se abra os céus. Vamos pedir ao Senhor para abrir os céus. Mas antes, se apresente diante do Senhor aí. Se apresente diante dEle. Coloca diante do Senhor. Fala com Ele aí. Fala com o Senhor aí. Se apresente diante do Senhor. Será que logo após o bispo ter ministrado a lavagem das mãos, dos pés, talvez dos lábios, logo em seguida, logo depois, talvez sujou de novo os lábios, precisa lavar de novo? Faz agora. Presente diante do Senhor. Bispo Paulo. Adoração. Adoração é reconhecimento de quem Deus é. Se um pescador sai para pescar e ele pesca um dia, ele não é um pescador, ele só é alguém que saiu para pescar. Mas se ele sai toda semana para pescar, se ele sai rotineiramente, isso faz dele um pescador. Adorar a Deus um dia não te faz um adorador. Adorar a Deus de vez em quando não te faz um adorador. Te faz adorador você reconhecer Deus em todo momento e dar a Ele a sua adoração. Por isso que o incenso tinha que ficar aceso continuamente.
Não é de vez em quando acender um incensozinho, isso é até outra coisa, né? Outro negócio lá. Acender um negocinho ali e tal. Não, de vez em quando eu vou na igreja, eu adoro. Não, isso não te faz um adorador. Queria te desafiar a você decidir ser um adorador nessa manhã, se você ainda não é. Tem uma vida de adoração, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Qualquer coisa que você esteja fazendo é para a glória de Deus. O pastor Leandro deu testemunho aqui, de alguém que estava trabalhando, e Deus perguntou, é para os homens ou é para você? Adorador é aquele que faz tudo para a glória de Deus. Amém? Feche os seus olhos, adore ao Senhor com essa canção, deixe o Senhor ministrar sobre a sua vida. Adorar é conhecer, adorar, nada pode. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar e ser adorar. Não existem prisões que contenham a voz de quem Nada pode parar um adorador. Nada pode impedir uma adoração. Não existe céu de bronze que resista à adoração. Não existe. não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Faz o Senhor teus adoradores. Faz o Senhor adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Faz o Senhor aqueles que o Senhor deseja, da forma que o Senhor deseja. Nos ensina, Deus, a falar as palavras corretas, a ter os gestos corretos, a ter a postura correta. Ah, Senhor, nos ensina a reagir da forma correta ao Teu Santo Espírito. Nos ensina, Espírito Santo, nessa manhã, a reagir da forma correta à voz do Teu Santo Espírito, aos encargos que são derramados sobre as nossas vidas, aquilo que o Senhor nos dirige, aquilo que o Senhor fala conosco. Talvez você tenha dificuldade de entender isso em Deus. Talvez você pense assim, mas o que é para eu fazer agora? Eu não estou entendendo. Eu sei que tem alguma coisa, mas eu não sei o que é. Pede ao Espírito Santo de Deus aí. Pede ao Espírito Santo de Deus a ministrar sobre a sua vida um discernimento do mundo espiritual, um discernimento desses insights que o Espírito te dá e você não sabe o que quer dizer. Pede ao Senhor para te amadurecer, para trazer você maturidade, para que você possa não andar por criancice, mas saber que isso é o Espírito Santo de Deus que está ministrando sobre a sua vida. Pede a Ele te fazer um adorador. Jesus estava caminhando, encontra com a mulher samaritana, uma mulher em pecado, uma mulher adúltera, uma mulher que tinha vergonha dos seus, vergonha do seu povo pela condição que ela estava. Mas quando ela começa a entender com quem ela está falando, a primeira pergunta que ela faz é: onde adorar? Onde adorar? Os fariseus, todos religiosos, estavam nem se preocupando. Nós temos o nosso monte para adorar aqui, é aqui, pronto, final. Os religiosos também não queriam saber, fazia tudo certo, dava o dízimo do coentro do quintal, mas não se importava onde adorar. Mas uma mulher toda errante, lá no profundo do seu coração, a pergunta que ela teve para Jesus é: onde adorar, mestre? Onde nós devemos adorar?
Querido, queira saber do Senhor Jesus, queira saber do Espírito Santo de Deus. Se quiser outra canção, pode puxar. Queira do Senhor saber aonde que é que você deve adorar, qual é o lugar que Deus tem para você adorar, qual é a hora que Ele tem, qual é a forma que Ele tem, como que Ele te quer. Pergunta para Ele, pergunta para Ele. Esse é o lugar das respostas. Ele quer te responder nessa manhã. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Diga para Ele, fala: estou te esperando, Jesus. Estou te esperando, Espírito Santo de Deus. Faz o que tu tem que fazer. Faz agora. Meu coração aberto já está. Te quero encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, não. Só quero levantar a minha voz pra te dizer, diga pra Ele, que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te pego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Que essa seja a sua oração, de alguém que não queira pedir nada para o Senhor, e que a presença dEle, que a graça dEle seja suficiente. Essa é a nossa oração, Jesus, nessa manhã. Tudo que nós queremos de Ti é a Tua presença. A Tua graça nos basta. A Tua graça nos basta. Deixa eu te falar um negócio, querido. Quando tudo der errado na sua vida, no dia que tiver tudo errado, adore a Ele. O fato das circunstâncias não estarem bem
não faz com que Ele mude quem Ele é. E se a adoração é a quem Ele é, continue adorando. As notícias, as circunstâncias não mudam o nosso Deus, Ele continua sendo Deus. Então nós podemos continuar adorando, em nome de Jesus, amém?